Bom dia a você que nos acompanha. Que bom podermos novamente ter esse tempo de celebração, esse tempo de prestar culto ao nosso Deus. Eu quero te saudar com uma palavra do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 18, onde Jesus diz aos discípulos: "Não os deixarei órfãos, mas voltarei para vocês. Não os deixarei órfãos, mas voltarei para vocês." No capítulo 14, Jesus está falando aos discípulos que muitas coisas ainda irão acontecer, que ele ainda será crucificado, que ele irá ressuscitar, que ele subirá aos céus, mas também voltará. E isso já aconteceu em partes ainda não. A parte que aconteceu é que Jesus enviou o Espírito Santo para cuidar dos discípulos, para sustentar a sua igreja, para manter o corpo de Cristo unido. Em partes ainda não aconteceu, ou não aconteceu plenamente, porque nós ainda esperamos que Jesus Cristo volte sobre as nuvens do céu, em poder e glória, para levar para o reino de Deus, para a eternidade, todos aqueles que permaneceram firmes na fé. E essa promessa de Jesus, ela vai nos acompanhar também nesse dia, nessa manhã, durante o nosso culto. Mas agora eu te convido, baixa a tua cabeça, vamos orar. Eterno Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais um dia de vida, por mais uma semana que se passou e porque Tu és um Deus que tens cuidado de nós, tens olhado para nós com graça e com misericórdia, um Deus que não tem nos abandonado, mas muito pelo contrário, continua firme, caminhando ao nosso lado. Obrigado a Deus pela Tua palavra e porque também nessa manhã nós podemos estudar dela, que Tu também te faça presente conosco e ouça, ó Deus, o nosso louvor, ouça as nossas orações, que sejam, ó Deus, para honrar e glorificar o Teu nome. Nos dê sabedoria e entendimento e que a Tua palavra, ela venha trazer frutos para a nossa história. E assim nós oramos e tudo entregamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu convido você ainda para juntos nós cantarmos 2 hinos. Como água cristalina de um rio que vai pro mar, a minha alma vai a Ti, só pra Te adorar e cantar Tua bondade, meu Senhor, meu bom Jesus. Aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louvai. Assim como a relva verde na encosta da montanha, o meu amor diante de Ti do mesmo modo se esparrama, se apegando em Tua grandeza, minha rocha, meu Jesus. Aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louvai. Como a abelha necessita do néctar de uma flor, eu não sobreviveria longe de Ti, ó meu Senhor, pois Tu és o meu auxílio, minha vida e minha paz. Aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louvai. Aleluia. Uma centelha só, um grande fogo faz, queimando ao redor, a todos calor traz. O amor de Deus assim é,
você sentir o seu imenso amor sem par, você vai transmitir. A primavera é a mais linda estação. As aves a cantar, a flor que nasce do botão. O amor de Deus assim é. Quando você sentir o seu imenso amor sem par, você vai transmitir. Quero que você conheça a felicidade igual a que encontrei, que é realidade. Do alto da montanha ao mundo vou falar, que encontrei Jesus Senhor e quero transmitir. Do alto da montanha ao mundo vou falar, que encontrei Jesus Senhor e quero transmitir. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo continuem aqui conosco. Estimado, o que é ascensão? O que ela tem a ver conosco? Talvez essa palavra seja totalmente estranha aos teus ouvidos, ou talvez você saiba muito bem o que ela significa. O fato é que na quinta-feira foi lembrada a ascensão de Jesus. Ou não? Afinal de contas, é uma data muitas vezes esquecida no meio das nossas comunidades. Porque acontece sempre numa quinta-feira, 40 dias após a Páscoa. E pensando nisso, pensando nessa data, eu quero te convidar nessa manhã a nós refletirmos, nós olharmos para a palavra de Deus, lá no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, os versículos 6 a 10, que dizem o seguinte: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Lhes respondeu: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Dito essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de brancos se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, homens galileus, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como vistes subir. Até aqui o texto. Estimado, a ascensão é literalmente a subida, a elevação de Jesus ao céu. E diferente do que muitos pensam, após a ressurreição, após a Páscoa, Jesus ainda esteve 40 dias com os discípulos, ensinando, aconselhando, orientando, dando as últimas instruções, preparando eles. Afinal, eles precisavam de tempo para assimilar tudo o que tinha acontecido. O mestre, a quem eles seguiram por 3 anos, quem eles acompanharam e aprenderam, deixando toda uma vida para trás, profissão, sonhos, planos, amigos, talvez a família.
Esse mestre que eles haviam acompanhado havia sido crucificado. Tente se colocar no lugar deles. O que vem ao coração é o sentimento de medo, é a angústia, a perda, o sentimento de estar sozinho, vendo os sonhos e expectativas sendo literalmente sepultados numa tenebrosa sexta-feira. Mas, no domingo, então começam a surgir relatos e boatos de que Jesus estava vivo. Mas como? Eles o viram ser crucificado e sepultado, eles viram Jesus morrer. Aquela conversa de que Jesus estava vivo não fazia sentido. Jesus andar sobre as águas, ok. Multiplicar comida, curar pessoas, até aí tudo bem. Mas voltar à vida depois de morrer de forma tão cruel, era um pouco demais. E eu creio que o tão criticado Tomé não foi alguém tão descrente assim. Afinal, tudo aquilo era loucura. Nada daquilo fazia sentido, era inexplicável, talvez inaceitável. Era preciso ter mais fé para crer que realmente Jesus estava vivo. Tente se colocar no lugar daqueles discípulos, no lugar daqueles apóstolos. E então Jesus aparece para eles. Se coloca ao lado daqueles homens angustiados e assustados. E passa mais 40 dias com eles. Comendo, bebendo, ensinando. Ainda preparando os apóstolos para o que estava por vir. E então chega o dia. Talvez um dia especial. Parece que algo maravilhoso ia acontecer. Nós vemos as expectativas dos discípulos, dizendo: Senhor, é agora que tu vai restaurar o reino a Israel. Eles ainda esperavam um governante, um político. Esperavam que Jesus ainda fosse se tornar o rei que eles queriam, que tirasse Herodes do trono, que governasse com cetro, com espada, um governante político, um rei terreno. Mas novamente a sua expectativa é quebrada. Novamente eles se frustram. Jesus é levado ao céu. Entretanto, ainda era um dia especial, pois era o dia em que os discípulos começariam a caminhar sozinhos. Eles não tinham mais Jesus ao seu lado. Eles precisavam dar os seus próprios passos, precisavam encarar agora sozinhos a missão deixada. Eles estavam sem entender direito o que tinha acontecido. Jesus foi levado ao céu e eles, perplexos, abismados, eles continuam olhando. Mesmo após uma nuvem ter encobrido Jesus, eles continuam olhando para cima. Talvez esperando que algo maravilhoso ainda fosse acontecer. Talvez esperando que Deus lhes desse uma resposta para suas dúvidas, para suas perguntas, para suas preocupações. E uma imagem que me veio à cabeça estudando esse texto é de um pai ou uma mãe que está ensinando seu filho a andar de bicicleta. Depois de todo um preparo, depois de repente uma explicação, depois de alguns treinos, então chega a hora de tirar as rodinhas da bicicleta. E aí, depois de algum tempo, é hora de soltar a bicicleta, de deixar o pequeno pedalar sozinho. E é mais ou menos isso que Jesus faz com os discípulos. Ele deixa eles agora pedalando sozinhos. Ele os preparou bem. Passou 3 anos, o tempo todo com eles, os ensinando, os orientando, mostrando como fazer. E agora estava na hora deles pedalarem sozinhos. Mas isso não quer dizer que Jesus os abandonou. Assim como o pai que solta o seu filho andando de bicicleta também não o abandona, Jesus continua se preocupando, continua cuidando desses discípulos, mas agora à distância. E pensando nesse texto, pensando nessa data da ascensão, eu quero te convidar ainda para atentar para 3 pontos. E o primeiro deles é a missão que Jesus deixa para os discípulos. Vocês serão minhas testemunhas. Jesus subiu ao céu, subiu para a eternidade. Deixou esse mundo corrompido, esse mundo finito, para ir para o eterno, para ir para o incorruptível. Ele está ao lado de Deus.
A ascensão foi uma quebra na relação dos discípulos com o mestre que caminhava junto com eles. Afinal, eles tiveram 3 anos aprendendo com Jesus. Isso foi um grande privilégio. Mas agora Jesus não estava mais com eles. E diferente do que aconteceu na Páscoa, que após 3 dias, Jesus voltou ao mundo, voltou à vida. Agora não se tinha um prazo definido para a volta de Jesus. Eles precisavam esperar. Precisavam se virar. Precisavam continuar a missão que Jesus iniciou, a obra redentora de Deus nesse mundo. Precisavam pedalar sozinhos, caminhar sozinhos. Dar continuidade ao que Jesus iniciou. Eram como crianças andando sozinhos de bicicleta pela primeira vez. Como crianças dando seus primeiros passos. Certamente havia insegurança, havia medo, havia preocupação, ansiedade. Será que nós vamos conseguir? Será que vai dar certo? Será que nós vamos ter as palavras certas? Será que estamos realmente preparados para isso? Entretanto, Jesus os convocou, Jesus os treinou, os discipulou. E agora, eles tinham uma missão. Jesus disse: agora vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra, até os lugares mais distantes do mundo. Ou nas palavras do evangelista Mateus, vão por todo o mundo, vão por toda a terra e façam seguidores, ensinando e batizando eles. A missão que Jesus deixa para os seus discípulos é uma missão que quebra barreiras. Quebra barreiras geográficas, afinal eles deveriam ir pelo mundo todo. Quebra barreiras sociais. Jesus diz: vocês vão por Jerusalém e também na Samaria. Povos de cidades que viviam em guerra, eram inimigos declarados. A missão que Jesus deixa para os discípulos é uma missão que quebra barreiras religiosas. Jesus diz: vão por toda a terra, vão a todos os povos, aos judeus e não judeus, aos gregos, romanos, vão a todos e anunciem o evangelho. E além disso, é uma missão perigosa. Afinal, anunciar o evangelho, confrontar o pecado no mundo marcado pelo pecado, não é algo divertido, não é algo fácil. É algo que traz suas consequências. A perseguição, a injúria, talvez a morte. Nós temos vários relatos dentro e fora da Bíblia disso. Pessoas que foram perseguidas, que foram caluniadas, injuriadas. Pessoas que morreram porque estavam anunciando o evangelho. E ainda, possivelmente, é uma missão que nos trará prejuízo. Dedicar tempo, esforço, criatividade, dedicar nossos dons e dedicar dinheiro ao reino de Deus, a missão que Jesus nos deixa. Afinal de contas, o evangelho não é só em palavras. Anunciar o evangelho não é só falar de Jesus, mas é também mostrar isso na prática. Mostrar o amor, a compaixão, o cuidado, a solidariedade na prática. Isso também faz parte do evangelho. E talvez para nós seja um desafio ainda maior. Afinal de contas, nós vivemos num tempo em que temos quase tudo na palma da mão. Onde, quando as coisas não funcionam como nós queremos, quando não atendem nossas expectativas, nós então procuramos outra coisa. E a gente faz isso nos relacionamentos, a gente faz isso nos estudos, a gente faz isso no trabalho. Se não é como eu quero, então eu busco algo diferente. Nós vivemos num mundo em que não aprendemos mais a consertar as coisas, onde tudo é descartável, onde a gente quebra e joga fora. Não aprendemos mais a lutar por aquilo que é nosso. E diante de tudo isso, ser um discípulo, ser um seguidor de Jesus, ser um cristão, é estar disposto a assumir essa missão que Jesus deixa, de anunciar o evangelho pelo mundo todo, com todas as consequências que isso traz consigo. Algo que eu tenho dito é que talvez você não tenha o dom do evangelismo.
de levar uma pessoa a aceitar Jesus em sua vida durante uma viagem de ônibus, mas o chamado a anunciar o Evangelho, o chamado a mostrar como o amor de Deus fez diferença na tua vida, é um chamado para todo cristão. E a pergunta é: você está disposto a isso? Um segundo ponto: se você respondeu sim para a pergunta anterior, eu tenho uma boa notícia. Jesus diz: eu não deixarei vocês órfãos, mas vocês receberão poder quando vier sobre vocês o Espírito Santo. Jesus não deixa uma missão tremendamente difícil aos discípulos e que se virem, mas ele continua acompanhando esses discípulos. Ele envia o Espírito Santo, o Consolador. No capítulo 2 de Atos, nós vemos o Espírito Santo descendo sobre os apóstolos, sobre os discípulos, e capacitando eles de maneira maravilhosa a anunciarem o Evangelho. E não somente isso, mas o Espírito Santo é a presença de Deus concreta em nosso meio. Em boa parte, a concretização das palavras de Jesus, da promessa de Jesus, de não deixarei vocês órfãos, não deixarei vocês sozinhos. E ainda, segundo o apóstolo Paulo, o Espírito Santo é aquele que capacita as pessoas, que dá dons diferentes para as pessoas, para que elas cooperem entre si, para que se unam, para que juntem esses dons, trabalhando como um só corpo, para servirem a Deus e servirem ao próximo, para que toda a igreja, todo o corpo de Cristo cresça saudável. Eu não quero me delongar muito nesse ponto, porque esse é assunto para a semana que vem, mas é importante deixar claro que nessa missão que Jesus deixa de ir e anunciar o Evangelho, nós não estamos sozinhos, mas nós somos capacitados, somos acompanhados, somos impulsionados, encorajados, fortalecidos pelo agir maravilhoso de Deus através do Espírito Santo na nossa vida. Talvez assim como os discípulos, em alguns momentos, nós vamos nos encontrar desanimados, confusos, incrédulos, talvez até sem esperança. Mas assim como Jesus ficou com eles ainda 40 dias, para dar tempo para que eles assimilassem tudo o que estava acontecendo, 40 dias ainda cuidando e acompanhando aqueles homens, Ele continua ainda hoje, cuidando e acompanhando cada um de nós. Apesar de nos deixar pedalar sozinhos, não significa que Ele não nos ama mais ou que nos abandonou, mas justamente o contrário. Ele continua nos amando e continua cuidando de nós. Talvez agora não de forma tão presente como foi com os apóstolos, mas Ele continua lá, como um pai que ainda se preocupa com seu filho, mesmo quando esse sabe andar sozinho de bicicleta. E está lá preparado para curar feridas, caso nós cheguemos a Ele machucados, feridos, chorando. Jesus está lá, cuidando de nós. E por isso, aceitar a missão que Jesus deixa é algo complicado, é algo difícil, algo desafiante, muitas vezes preocupante, muitas vezes amedrontador. Muitas vezes nos traz angústia e talvez nessa jornada, nessa missão, a gente caia e se machuque. Não tenha dúvidas disso. Mas precisamos lembrar que não estamos sozinhos, não fomos abandonados. Mas continuamos debaixo do cuidado do bom pastor, que derramou seu sangue na cruz por amor a mim e a ti. Que essa certeza ela te acompanhe. E o terceiro e último ponto. Jesus deixa uma promessa. Ele diz: eu voltarei para vocês. Do mesmo modo como viram Jesus subir, assim também Ele voltará. Quando Jesus subiu aos céus, os discípulos ficaram talvez perplexos, talvez desconcertados, com as expectativas novamente frustradas, tentando entender aquilo, esperando talvez uma resposta de Deus. E então dois homens, dois varões vestidos de branco, eles dizem: gente, Jesus subiu ao céu. E do mesmo jeito que vocês viram ele subir, ele vai voltar. Só não sabemos quando.
Esses dois homens, eles sacodem os discípulos. Eles lembram que ficaram olhando para o céu, olhando para as nuvens, esperando que Deus escreva lá uma resposta para suas perguntas, não ia resolver nada. Eles precisavam parar de olhar para cima e olhar agora para frente, olhar em volta. Afinal, eles tinham recebido uma missão que precisava ser planejada, precisava ser iniciada. Jesus subiu aos céus, mas ele voltará. Essa é a promessa que nós temos ainda hoje. Essa é a promessa que sustenta a fé. Essa é a promessa que ainda nos mantém firmes de que Jesus voltará. A esperança da volta de Jesus, a esperança da ressurreição dos mortos, a esperança da salvação e da vida eterna. Nós não sabemos quando será. Por isso precisamos esperar. E ao mesmo tempo não é uma espera qualquer e nem de qualquer jeito. É uma espera por algo maravilhoso que nós precisamos esperar ativamente. Nós não podemos simplesmente sentar no banco da praça e esperar Jesus voltar. E quando ele voltar, a gente vê o que faz. Talvez arranje uma desculpa. O conselho de Jesus é: fiquem vigiando. Fiquem alertas. Se preparem. Não dá para viver a nossa vida aqui de qualquer jeito. E quando Jesus vier, veio fazer o quê? Não. Não é para isso que nós estamos aqui. Não é para isso que Deus nos chamou, não é para isso que Deus nos amou. Não é isso que faz de nós cristãos. Isso não é a verdadeira fé em Jesus Cristo. Simplesmente esperar Jesus voltar de braços cruzados. Jesus Cristo não morreu na cruz para que nós esperemos por Ele assim. Deus não nos amou dessa maneira para que nós esperemos assim. Nós temos uma missão que nos foi confiada pelo próprio Jesus, de ir, de anunciar o Evangelho, de fazer outros discípulos proclamando que Jesus Cristo está vivo e que Ele voltará para levar para os céus, para a eternidade, para o lado de Deus, aqueles que se manterem firmes na caminhada de fé. É assim que nós devemos esperar. É assim que deve ser a nossa espera por Jesus. Uma espera ativa, anunciando o Evangelho em palavras e ações, se mantendo firmes na fé, fazendo outros discípulos. Que o Senhor Deus Ele nos acompanhe e continue nos fortalecendo nessa jornada. Amém. Estimado, baixa a tua cabeça, nós queremos orar. Eterno Deus e Pai, Tu és um Deus todo-poderoso, Deus Criador, Salvador e Santificador. Tu és um Deus que conhece o nosso coração, que nos sonda e sabe dos nossos pensamentos, sabe das nossas preocupações e também das nossas alegrias, sabe das nossas angústias, da dor que muitas vezes sentimos, dos nossos sofrimentos. Mas um Deus que também sabe das nossas alegrias, dos nossos motivos de gratidão. E por isso, ó Deus, nós queremos entregar nas Tuas mãos a nossa vida, a nossa família, nossos amigos, ó Deus. Queremos nos entregar nas Tuas mãos e pedir que Tu nos use como Teus instrumentos para levar o Evangelho. Que de fato, ó Deus, nós possamos participar com alegria dessa missão que Tu nos confiou, de anunciar o Evangelho, de anunciar que Cristo vive, de anunciar o Teu amor. Santo Deus, nos capacite, nos dê coragem, nos dê alegria para isso. Nós ainda entregamos nas Tuas mãos a semana que temos pela frente. Cada dia de vida, ó Deus, nosso trabalho, nossas atividades, nossos afazeres, nosso tempo também de estar em família, nosso tempo de lazer. Que tudo isso esteja debaixo do Teu cuidado como nosso bom pastor. E assim, ó Deus, nós tudo entregamos nas Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu te convido a cantarmos juntos mais um hino. Junto ao trono de Deus preparado,
há cristão um lugar para ti. Alegrias a gozo exaltado, há delícias profusas ali. Sim, ali, de seus anjos fiéis rodeado, numa esfera de glória e de luz, junto a Deus nos espera Jesus. Os encantos da terra não podem dar ideia do gozo dali. Se na terra os prazeres acodem, são prazeres que findam aqui. Mas ali, as venturas eternas concorrem com o brilho perpétuo da luz, a tornar-te feliz com Jesus. Conservemos em nossa lembrança as riquezas do lindo país e guardemos conosco a esperança de uma vida melhor e mais feliz. Pois ali, uma voz verdadeira não cansa de falar-nos do reino da luz e do amor protetor de Jesus. Se quiseres gozar da aventura que no belo país haverá, é somente pedir de alma pura, e essa graça Jesus nos dará. Pois dali, todo cheio de amor e de ternura, desse amor que mostrou lá na cruz, nos atende, nos ouve Jesus. Antes da gente encerrar, eu ainda quero lembrar que domingo que vem, novamente nós temos culto aqui de forma virtual. E todos os sábados, às 20 horas, nós estamos tendo nossos encontros do grupo de jovens. Está sendo uma experiência bem legal. Fica o convite para você, jovem, que também nos acompanhe. Um abençoado dia, uma abençoada semana, que nós possamos ficar debaixo da graça, da paz e da bênção de Deus. Amém.